Bom dia pessoal. Vamos lá. Amém, amém. Olá, graça e paz. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, Pai, para entender, para compreender, Pai, as Tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras que vão se proferir aqui, Pai, possam entrar, Pai, na nossa mente, no nosso coração, Pai. Que possamos ser cheios, Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá para a lição de hoje. A lição de hoje diz excelência. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Em seu livro Chamados para Criar, Jordan Ryan, empreendedor cristão, relata que a primeira característica sobre Deus que temos contato em sua palavra é a da criação. Antes de conhecer o Deus de amor, de misericórdia, de graça ou de justiça, nós o conhecemos primeiro como o Criador de todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, o Senhor criou céus e terra, sol e lua, árvores e mares, animais de todas as espécies, e criou o homem, a única parte da criação que recebeu um toque especial. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Carregamos em nós importantes características divinas. E assim como Deus, o homem é convocado para criar. Ao longo da história, contemplamos o trabalho de pessoas que colocaram à disposição da humanidade invenções incríveis e revolucionárias. O ser humano, porém, não foi apenas convocado a criar, mas a criar com excelência. Aleluia. No final de cada dia de trabalho, Deus via que tudo que criara era bom. Ele enxergou beleza e funcionalidade em tudo, e se tornou em nós o DNA da criação divina. Devemos também carregar o desejo por excelência. Independente do que for fazer, faça o bem, glorificando a Deus e revelamos suas características em nós por meio daquilo que produzimos. Reflita sobre no fim do seu dia. Tudo que fiz hoje foi bom? Glorificou a Deus? Ajudou pessoas? Se a resposta for positiva, você poderá descansar na certeza de que viveu mais um dia sendo o que foi criado para ser, imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Por isso, tudo que realizamos deve ser bom. Aleluia. Amém? Vamos à leitura de Atos, capítulo 20 ao 22. Amém? Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, enquanto eu compartilho essa live aqui. Amém? Glória a Deus. Vai pausar um pouquinho aí, mas já volto. Glória a Deus. Atos capítulo 20 vai dizer assim: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e os discípulos e abençoou-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse navegar para a Síria. Determinou voltar para a Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópater,
de Bereia e dos Tessalônicos, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos Aásias, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quiós, no outro lado. Aportamos a Samos e, ficando em Trogílios, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Aleluia. Bom dia, mãe, missa mãe. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo chegaram junto dele e disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de lá de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aleluia. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós sois por quem passei pregando o reino de Deus. Não vereis mais o meu rosto, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentartes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos por si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar esperança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me servirão. Tenho-vos mostrado em tudo que
Trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. Oi, Arthur, Deus abençoe. Aleluia. Bom dia, Miguel. E recordar as palavras do Senhor, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se em grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Aleluia. Vai curtindo aí essa live, amém? Vamos a Atos capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direto e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e de onde passamos a Patara, achando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos neles e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegando a Tiró, porque o navio havia de ser descarregado ali, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nos concluída a navegação de Tiró, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era dos 7, ficamos com ele. Aleluia. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse isto: o Espírito Santo assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogou-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando-me coração? Porque estou pronto não só a ter ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manesson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos que receberam de muito boa vontade, no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo os saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, o glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há a crer, e todos estão zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinamos todos os judeus que estão entre os gentios, e apartar-se-á de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvidos que já és vindo. Faze, pois, isto que dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que
há naquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufoco, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até a oferecer um favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Aleluia. Clamando: varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduzindo também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçando-se todas as cidades, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora no templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhes perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outras. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição, o levou ao deserto 4.000 salteadores? Aleluia. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que não me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: aleluia. Aleluia. Vamos ao capítulo 22 de Atos. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Amém? Deus é maravilhoso. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado na cidade aos pés de Gamaliel, instituído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Aleluia. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como as mulheres, e como também o sumo sacerdote, que é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco,
quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu, e caindo por terra ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele disse-lhes: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que há de ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentou-se e disse: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora o vi. Aleluia. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a tua vontade. Veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me diz: Dar-te-ei pressa e saí apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Aleluia. E ouvirão-no até esta palavra, e levantarão a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando-o para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aleluia. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhes: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu sou grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-os das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esse é o capítulo 22 de Atos. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 5. Provérbios 5 vai dizer assim a palavra do Senhor: Filho meu, atente à minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Aleluia. Oi, Júnior, Deus abençoe. Mãe, é de Deus isso que a senhora tá falando, viu? Eu falei com Hannah isso. Eu falei com Hannah. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher
estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não ponderará a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos à cruz, para que não te fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Aleluia. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres, inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se ar por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros das águas. Sejam para ti só, e só, não para os estrangeiros. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por seu filho meu andarás atraído pela estranha, e abraçarás o seio da estrangeira, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas indignidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão detido. Aleluia. Ele morrerá, porque seu coração andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura de Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Está encerrando agora essa live. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor.
Amém. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, pela vida de cada pessoa, Pai, que esteve aqui nesta live, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida dela, Pai, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida de Helena, Pai, neta de Dona Nilda, Pai, em nome de Jesus. Abençoa Anthony, filho de Fernanda, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa essas crianças que estão nos leitos, Pai, do hospital. Abençoa também, Senhor, a vida dessas pessoas que estão no confrontamento de um tratamento de câncer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa dar força, Pai, para vencer, Pai, essa batalha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Só és um Deus de cura. Só és um Deus que pode fazer todas as coisas, Pai. Um impossível não existe para Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoado seja, Pai, essa quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Um ótimo dia. Fique com Deus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sempre contigo. Amém. Amém.